Então vamos lá para a lista de materiais. Eu não vou falar os tamanhos dos materiais que eu vou usar para fazer essa peça, porque essa peça vai ter outros tamanhos, tá bom? Então, no molde, quando você baixar, vai ter uma lista de materiais complementares, que é esses que vocês vão cortar, tá bom? Lá vai ter o tamanho, tudo certinho. Eu vou precisar de 2 canais do zíper. Vou precisar de um canal do meio do zíper, cortadinho também. E os forros do mesmo tamanho. Se você preferir cortar o forro das laterais um pouquinho maior e te der mais segurança, pode ficar à vontade, tá? O do meio eu recomendo que seja exatamente do tamanho que está descrito lá nos materiais complementares, tá bom? Vou precisar de uma trava do zíper e o forro, tá? No caso aqui eu estou usando bagum. O forro eu sempre corto ele um pouquinho maior, tá? Um zíper para fazer o bolsinho aqui. Vou precisar de vivo encapado, já tem vídeo no canal ensinando. Vou precisar de cola de contato, que é a cola de sapateiro. Vou precisar de uma alcinha. No molde também vai ter, para fazer esse detalhe aqui, eu cortei ele e passei um pesponto em volta. E para dar um charme, coloquei aqui o rebite. Não tem segredo, tá bom? Vou precisar de 3 cursores para essa peça. O meu material principal, já cortado do tamanho do molde. E o forro maior, tá bom? Aqui dá para ver que eu cortei o forro maior. Fica mais fácil quando você for fechar essa peça. E aqui eu tenho o forro desse bolsinho que vai aqui, tá bom? Ele tem a largura da peça aqui, ó, certinho, e ele faz essa curvinha, tá bom? Como eu disse, não vou falar as medidas, mas elas estão no molde. Quando eu cortar o meu molde, eu vou cortar ele assim inteiro, e a parte que eu não for fazer o bordado, eu vou deixar sem arredondar aqui as orelhinhas, ó. Tá vendo? Elas já estão marcadas, mas eu não cortei. E aqui tem uma medida, também vai estar lá no molde, no caso, esse tamanho que eu estou fazendo tem 5 centímetros. Daqui até aqui que eu vou cortar. O meu material que eu estou trabalhando é o Dunes, então eu já, antes de começar a aula, eu já estruturei ele no TNT. Passei cola em toda a parte de trás do meu material, recortei um TNT, esse meu TNT aqui eu acho que é o 60, mas pode ser o que você tiver, ele é muito bom que ele trava a elasticidade do Dunes, tá? Passei a cola também no material, no TNT e já colei para secar e adiantar esse passo, tá bom? Aqui também tem, ó, ele trava a elasticidade do Dunes, ajuda bastante. E aí eu vou começar fazendo este bolso. Vou tirar aqui meus materiais. Vou pegar aqui esse zíper. O zíper desta peça, ele é, deixa eu ver aqui, ele é um pouco menor, ó, mais ou menos uns 3 dedos menores, porque a gente vai fazer um detalhe, tá? Com um retalhinho, eu vou fazer um detalhe aqui nesse zíper. Para fazer o detalhe, eu já começo colocando o cursor. Ó, entra na diagonal, abre aqui um pouquinho, entra na diagonal novamente, alinha ele. Prontinho, meu zíper está passado. Eu vou fazer uma costurinha aqui na pontinha e vou virar. Ó, o meu material tá maior que as laterais do zíper, mas não tem problema, tá? Depois a gente refila ele. Corta aqui a perninha e já pode passar uma costurinha de pesponta aqui. Tô trabalhando com um ponto 4,5. E aí vai ficar assim. Vou cortar ele aqui um pouco maior. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, já fiz nas duas laterais. Agora eu vou fixar o meu forro. Eu tô trabalhando com o bagum, tá? E eu quero, ó, aqui tá a minha peça, onde eu já cortei. Eu quero que o direito do bagum fique dentro do bolso. Então eu vou virar aqui a minha peça e vou passar uma costurinha com o direito do bagum pra cima, avesso do meu dunis pra cima, avesso do meu bagum pra baixo. Vou passar uma costurinha aqui. Bem na beiradinha.
Ó, não é nem um pezinho de máquina, é bem na beiradinha mesmo, tá? Só pra segurar o forro aqui no lugar. Feito isso, tira a parte da frente. Eu quero que o meu zíper corra da esquerda para a direita. É uma regra da costura, o zíper sempre fecha para a direita e sempre abre para a esquerda, tá bom? Eu vou centralizar aqui, deixando o mesmo espaço nas laterais, com a cremalheira do meu zíper virado para baixo. Vou passar uma costurinha com pé de máquina. Alinha bem certinho. Se você preferir refilar aqui, ó, é bom. Já deixa do tamanho certinho para você não se perder a hora que você for costurar. Ficando assim. Ó, alinha mais ou menos o mesmo tamanho aqui. Alinha bem certinho aqui e nós vamos passar uma costurinha pé de máquina. Retrocesso no início e no fim. Não puxa o zíper, mas também não deixa ele muito frouxo. Costura um pouquinho e já passa o seu cursor para trás. Prontinho. Feito isso, eu já vou virar aqui a minha partezinha e vou passar um pesponto aqui. Passar um pesponto bem bonito aqui. Verifica que a parte de baixo tá bem certinha. Prontinho. Agora, eu vou instalar a parte de cima do meu espelho. Abro aqui o meu cursor. Pego aqui a minha parte de cima, ó, eu sempre marco o meio em todas as partes das minhas peças, tá? Eu esqueci de falar, ó, mas tem um piquezinho. No molde também sempre aparecem esses piquezinhos, é um Vzinho assim que você vai saber onde é o meio da peça. Direito do meu material principal para baixo, frente com frente, jamais esquecerei. Se quiser refilar aqui também para ficar exatamente do mesmo tamanho, pode tirar. Coloca aqui e vou passar uma costurinha de um pé de máquina. Alinha bem certinho aqui na lateral para não sobrar nem faltar, porque está exatamente do mesmo tamanho. E vou passar uma costurinha. Ajeita o zíper aqui embaixo, bem certinho, e vai. Não puxa nem o material e nem o zíper, para não ficar repuxado. Costurei mais ou menos até na metade. Vou passar o meu cursor aqui para lá, para ele não me atrapalhar. E vou costurando. Ó, bateu certinho a lateral porque eu não puxei. Retrocesso no início e no fim. Prontinho. Agora, tem um truque aqui, ó. Meu forro do meu bolso tá aqui. Eu puxo ele pra frente e venho com ele até aqui. Se você sentir segurança de fazer isso tudo numa etapa só, ok. Se não, pode fazer assim 2 vezes. Passar uma costurinha ou em cima ou um pouquinho aqui pra dentro da primeira que você fez, tá? Pega o cursor, passa pra lá. Ok. Agora, o nosso bolso já está embutido. Eu vou virar essa abinha pra cima e vou passar uma costurinha aqui rebatendo. Ponto número 4,5 ou 5. Faz uma costurinha bem retinha. Retrocesso no início e no fim. E o nosso bolso já está certinho aqui, ó. Pode refilar aqui essas laterais. O bolso que ficou aqui, para ele não me atrapalhar, eu já vou passar uma costurinha aqui na lateral prendendo ele. Bem na beiradinha, tá? Prontinho, ele ficou fixo, ó. No molde ele tá certinho o tamanho dele.
E aqui, nós vamos fazer uma medição para ver se bateu certinho, tá? Eu posso dobrar minha peça aqui ao meio. Ó, e vir. Por isso que eu não corto as orelhinhas, porque dependendo da minha margem de costura, pode dar alteração. Vou pegar um clips pra gente prender ele aqui, ó. E já fazer essa medição. Você dobra a peça aqui ao meio, prende aqui e prende aqui. Ó, na minha costura deu uma diferencinha, vendo? Aí você pega um lápis ou uma caneta, eu indico que seja um lápis. Esse que eu tô trabalhando é o 6B. Pode colocar aqui uma régua em cima para te ajudar. E risca. Linha bem certinho, para sua peça não ficar torta. E aqui eu vou cortar minha peça. Prontinho. Vou achar o meio novamente. A linha aqui, ó. Costura com costura. Acha o meio e faz um piquezinho. Bem pequenininho. Só para você saber onde está o meio. Ok, feito isso, nós já podemos colocar o forro na nossa peça. Vou pegar aqui o meu forro. Estou trabalhando com o bagum, tá? Coloco a minha peça para cima aqui. E o direito do meu bagum para cima também, tá? Ó, aqui o avesso da minha peça. Coloco o bagum por cima. Alinho bem certinho. Não precisa passar cola. Só você alinhar ele bem certinho, ó. Por isso que eu corto um pouquinho maior nas laterais, tá? E aí, eu vou fazer um peso com a minha mão aqui em cima e vou costurando. Coloco um ponto bem largo, não deixa movimentar o forro, porque senão falta do outro lado. Faz essa costurinha bem na beiradinha, certificando que a peça não andou. Estica bem, senão fica aquele forro fofo, feio, e eu não gosto. E eu não acho que há necessidade de gastar cola para fazer isso aqui, tá bom? Se você sentir que você não vai conseguir, pode colar, mas não precisa. Só ter um pouquinho de paciência que vai dar certo. Ajeita. Já tô chegando aqui no final. Prontinho. Agora é só a gente refilar todas as laterais. Prontinho. Agora que a gente já fez isso, o próximo passo é costurar a nossa partezinha do zíper. Que eu já tenho as partezinhas cortadas e o forro delas. Primeiro passo, eu vou colocar o zíper nessa peça. Vou colocar aqui o meu zíper. Como essa peça é uma sugestão para o Dia dos Pais, eu tô fazendo uma temática masculina. Mas essa peça também fica linda no rosa. No final desse vídeo eu vou deixar uma foto da peça rosa. Frente da minha cremalheira do zíper para baixo, frente do meu dunis para cima. Podemos fazer tudo numa vez só. Material principal, zíper e forro. Porém, como tem muita gente começando, eu vou fazer uma etapa de cada vez, ok? Alinha, retrocesso no início e no fim, dá uma esticadinha no zíper
E vamos. Aqui você já corta o zíper um pouquinho maior. Retrocesso no início e no fim. Frente do meu forro para baixo. Coloca aqui a linha. Essa parte aqui, se você sentir segurança de cortar um pouquinho mais larga, se você estiver começando, facilita, tá? Aqui no meu, eu fiz exatamente do mesmo tamanho. O processo no início e no fim, a gente já volta aqui abrindo o meu forro e abrindo o meu material principal. Vou rebater essa costura aqui com um ponto bem retinho, 4,5 ou 5. Feito isso, já retorno aqui fazendo pesponto em toda a lateral. Se sobrou alguma pontinha, você pode refilar aqui para não te atrapalhar depois. O meu sobrou bem pouquinho. Já queima esse zíper aqui e aqui. Sobrou alguma linha, você também já tira ela. E vamos reservar essa parte. Ai, gente, ó, eu esqueci de mostrar. Eu tô trabalhando com o Dunis e o Dunis é fundo de malha. Eu não tinha o material principal para cortar esse canal do zíper em pé, tá? E eu cortei ele no comprimento. O comprimento do Dunis, ele tem uma elasticidade, ó. Se eu puxar minimamente, esse material vai aumentando. E aí vai falar assim, ah, sobrou o canal do zíper. Não é que sobrou, seu material esticou. Tá? Então você tem que tomar muito cuidado. Eu sempre indico, por exemplo, se você for cortar, ó, esse material aqui. Aqui tá o comprimento do seu Dunis. Aqui ele vai esticar. Aqui não vai, ó. Seria essa parte. O correto é você cortar assim. Só que se você não tiver, você pode cortar ele da forma que eu cortei. Porém, você vai ter que tomar mais cuidado. Ou você passa cola de contato e trava ele com o TNT, ou você tem a ciência que você, em nenhum momento você pode fazer a mínima força de puxar ele, tá? Senão ele vai sobrar material. E não fica legal, ele fica repuxado, ó. O meu ficou bem certinho porque eu não puxei. Agora, se você puxar, ele fica todo onduladinho assim e não fica legal, tá bom? Então, vamos lá, vamos fazer o outro canalzinho aqui. Se você estiver trabalhando com o linho nylon não tem esse problema, tá? Ele não estica. Vamos lá. Ai, gente, uma dica importante que eu esqueci de falar também. Quando você for começar a fazer esse pesponto aqui, é muito importante que você verifique a linha da bobina, porque essa costura vai ficar aparente. Se você estiver costurando em cima do Dunis e acabar a sua linha de baixo, o seu material vai ficar marcado e não fica legal. Então, sempre que você for começar a fazer essas costuras aparentes, verifica se a sua linha da bobina tá cheia, tá bom? Prontinho. Já fiz aqui, sobrou um pedacinho aqui do meu forro, já pode refilar. Ok. Feito isso, agora nós vamos colocar o forro aqui na parte do meio do zíper. Daí, o meu forro aqui dessa parte, ele é um pouco menor do que o material sintético. Porque ele vai ter uma viradinha aqui, que fica para dentro o sintético, para não ficar muito na beiradinha o forro, eu não gosto, tá bom? E aí, o que eu faço? Aqui, eu fiz uma marcação de 2 centímetros com lápis 6B, da borda para dentro, nas duas laterais e no forro, porque isso aqui vai me ajudar na hora que eu for fazer a colagem. Tem gente que usa aquele fita dupla face, mas como eu trabalho com bastante encomenda, gente, isso acaba encarecendo a minha peça. E aí eu não uso, eu acabo usando a cola de contato, tá bom? Coloco aqui, ó, frente do meu forro com a frente do meu material principal e vou passar uma costurinha pé de máquina aqui em uma lateral. Vai e volta, ok. Vou abrir aqui e vou passar cola de contato em todo o meu material.
Aqui minha cola de contato. É bom marcar o meio aqui antes, tá? Pra depois você se localizar melhor. Aqui. E no forro também. E vou passar a cola de contato. É muito importante que nessa parte aqui, onde eu marquei os 2 centímetros, a cola fique muito bem passadinha. Tá? No meio não há tanta necessidade, mas aqui é. Algumas meninas me perguntaram como que faz para colocar a cola aqui. Eu pego uma garrafinha daquela Juninho de Coca ou de qualquer outro refrigerante que você tiver, coloco a cola de contato aqui dentro, coloco um tecidinho de tricoline aqui na ponta e amarro com uma xuxinha de cabelo. Não pode ser de silicone, porque senão a cola arrebenta essa xuxinha, tá? Tem que ser aquelas de... não sei o nome daquele material. Que é desse tipo assim, ó. Bom, passei aqui numa primeira parte. Aqui ainda tá um pouquinho molhado, mas depois eu volto. Fica bem prático trabalhar com a cola de contato desse jeito na garrafinha, porque senão, cada vez que você for usar um pincel, praticamente você vai perder o pincel, toda vez. Prontinho, já passei minha cola. Agora eu vou esperar ela secar. É bem rapidinho. Tampa bem o seu vidrinho para a cola não secar. Aqui, eu vou abrir a costura, que fica melhor. Acho que dá um acabamento mais legal. Passa a cola de contato por cima de novo. Espero dar uma secadinha, ó. Aqui já tá secando. Ó, aqui onde eu comecei já dá pra ir dobrando, porque ela já secou, ó. Eu vou virar aqui em cima da minha marcação desse jeito, sem puxar. Com muita calma eu vou fazendo assim, dos dois lados. Prontinho. Feito isso, venho aqui pontinha com a pontinha, ó. Meio com meio, a linha bem certinho. Prontinho. Agora, nós vamos encaixar o zíper aqui. Eu não sou canhoteira, tá? Sou destra. E pra mim, a parte mais difícil é aqui da esquerda. Então, eu começo por ela. Porque como eu acho mais difícil, eu prefiro começar com ela. A parte que fica aberto para cima. Aqui é a parte que tá fechadinha. Vou colocar aqui, ó. Abro aqui. Vou encaixar meu zíper aqui na margem do zíper, tá? Onde é pra costurar. E vou alinhar bem retinho aqui, ó. Venho pra minha máquina com cuidado para não sair do lugar. Pontinho 4,5 ou 5, lembrando de verificar a caixa de bobina. Ajeita, sempre dando uma leve tensionada no zíper. E vai passar uma costurinha. Aqui, antes de chegar no final, você abre um pouquinho. Eu recomendo que o zíper fique aqui, ó, nessa divisão, entre a parte do forro e a parte do sintético, tá? Você vem com ela aqui, ó. E aí, ergue aqui o pezinho de máquina, já desgruda ele ali. Vamos fazer uma viradinha aqui no zíper. Ó, com a ajuda do meu agulhão, eu estico ele e prendo ele aqui, ó, com o meu agulhão, para ele não sair do lugar. E venho fazendo uma costurinha, vou passar por cima
chego aqui no final, retrocesso, ficando assim. O zíper já está no lugar, que pra mim é o mais difícil, é esse. Agora eu vou colocar o outro. Alinha bem certinho. E passa uma costurinha. Sempre deixando a mesma margem aqui na lateral, tá? Entre essa costura e aqui o canal do zíper. Se tiver muito grande aqui essa partezinha, você pode cortar um pedaço, tá? Sempre sela ele. Cuidado para não cortar muito curto, igual eu fiz, que fica mais difícil. Aqui. Prontinho. Ó, ficou exatamente na mesma distância. Agora eu vou colocar o meu cursor. Sempre entra com o cursor na diagonal. Vem aqui com ele na diagonal. Ajeita. E passa. Ele passa fácil, fácil. Se você preferir cortar uma pontinha também pode. Existem várias maneiras de passar o cursor. Eu gosto de trabalhar assim. Ai, eu achei que estava gravando e tinha parado. Essa minha travinha do zíper eu vou colocar a frente do meu forro com a frente do meu material principal. Eu vou passar uma costurinha, pé de máquina. Vou virar e vou rebater, tá bom? Ela vai ficar assim, ó. Ai, gente, me desculpa que a hora que eu vi não estava gravando. Já refila aqui as partes que sobraram. E essa partezinha é a trava do zíper. Ela vai aqui, ó. É igual a trava da mala maternidade. Tá? Eu cortei ela maior. Vou alinhar ela aqui, bem certinho com essa parte aqui. Vou passar uma costurinha aqui, aqui, aqui e aqui. Essa parte aqui eu não vou costurar, a parte do meio, tá? Gente, sempre quando você for fazer uma peça nova, que você não está acostumado a fazer, é bom você assistir todo o vídeo uma vez e depois você fazer a peça. Não é recomendado você ir assistindo o vídeo e já fazendo, tá bom? Ó, daí aqui vai ficar assim, tá bom? Aqui não precisa cortar essa partezinha e aqui fica assim mesmo. Agora eu vou passar o meu vivo na minha peça. Uma dica. Essa peça eu não quero que o vivo venha até o final. Eu acho que dá um charme ficar só um pedacinho aqui, ó. Mais ou menos um espaço de um dedinho que você pode marcar com um lápis. No molde também vai ter essa marcação, tá bom? Você marca elas todas iguais para não ficar torto, tá? E aí eu vou pegar o meu vivo, que eu já encapei, tem aula aqui no canal. Depois eu deixo o vídeo no card. Aqui, no começo, eu vou tirar o meu macarrãozinho, um dedo mais ou menos. Abre aqui, tira só o macarrãozinho. E eu vou começar a aplicar o meu vivo aqui na peça. Já posicionei a câmera aqui de uma forma que dê pra ver melhor. Eu vou começar a aplicar, como eu não sou canhoteira, gente, eu sou destra, sempre eu começo pelo lado de fora. A minha pecinha aqui do calcador também, a abertura dela é para o lado esquerdo, tá? Tirei aqui um dedinho do meu macarrãozinho. Vou fazer dessa forma aqui, ó. Empurro pra frente. E seguro as laterais. Ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Coloco aqui na minha marcação. A linha bem certinho. Gente, os detalhes, o acabamento da sua peça depende muito dos detalhes.
Então, assim, capricha. Ó, começa a costura, sempre alinhando o meu vivo aqui na lateral da minha peça e não puxa o vivo. Vivo e viés são treino, gente. São duas técnicas que requerem treino. Quanto mais você fizer, mais perfeitinho vai ficar. Nas laterais aqui, ó, você não puxa, você apenas encaminha ele por onde o calcador tem que passar. Ó, antes de chegar aqui perto da onde a gente vai finalizar a nossa costura, eu já venho cortando. Corta aqui um pouco maior. Vou tirar aqui um dedinho aqui do meu vivo de encape. Vou deixar ele, o meu canudinho vai ficar exatamente aqui na marcação que eu fiz, tá? Ó, vem com a tesoura aqui e corta ele. Faz da mesma forma que você fez lá. Empurra ele pra cá. Deixa ele encapadinho assim, ó. Confere se tá certinho aqui. Se não tiver, você ajeita até ficar do tamanho. Agora tá. E aí você já pode costurar. Se você sentir a necessidade de usar o agulhão aqui pra segurar, ajuda bastante. Ó, retrocesso no início e no fim. E aí você pode tirar essa pontinha que sobrou aqui, ó. Dos dois lados. Ok, feito isso, nós vamos fazer aqui do outro lado também, do mesmo jeito. Verifica se o seu vivo não vai ter emenda. Em peças pequenas, ó, aqui, deixa eu ver. Não vai dar, essa emenda vai ficar bem aqui na parte de cima. Eu não gosto, tá? Eu tiro essa emenda. Aqui, ó, arrebenta a linha. E tira ele, já tirando aquele um dedinho da margem. Essa parte aqui eu uso em outra peça. Vamos fazer da mesma forma. E vamos começar. Tá? E agora, o que a gente tem que prestar atenção aqui, gente? Ó, o meu zíper aqui, ele fecha, certo? É olhar a peça assim, ó, que ela vai ficar de frente pra mim. Ele fecha da minha esquerda para a minha direita. Então, o meu canal do zíper também tem que seguir do mesmo jeito, porque se ficar um fecha pra cá e o outro fecha pra cá, fica feio, tá? E aí, como que a gente vai fazer? A gente vai colocar aqui o meu canal do zíper virado pra direito, virado pra baixo, e eu vou ver a posição do meu carrinho, ó. O meu carrinho também tá fechando pra lá. É assim que eu quero que a minha peça fique. Eu vou começar fechando por essa parte. Por quê? Porque essa parte, se aqui ficar maior, sobrando, eu consigo refilar. Aqui eu não consigo, tá bom? Então aqui, ó, eu passo a minha abinha pra trás, coloco ela aqui e vou passar uma costurinha pé de máquina aqui. A linha bem no meio. E pode passar uma costurinha. Feito isso, pode tirar aqui esse pedacinho, porque essa peça é fechada no viés. Queima aqui a lateral. Verifica aqui se ficou certinho, ó, sobrou uma pontinha aqui que depois eu refilo, tá? E aqui também vai uma alça. Deixa eu pegar minha alça. Vou colocar ela aqui, ó, depois que eu passar o viés. Então, aqui agora eu vou passar o viés de boneon. Eu sempre trabalho com o viés de boneon. Esse que tem uma marquinha no meio. O viés de boneon, ele desfia bastante, então é sempre recomendado queimar no início e no fim, tá bom? Dobra aqui no meio, alinha ele certinho aqui, ó. E passa uma costurinha pé de máquina. O viés de boneon, você pode dar uma esticadinha nele, ele tem uma certa elasticidade. Não muito, né, gente? Mas pode dar um retrocesso no início e no fim.
pode cortar ele aqui já e selar. Feito isso, eu vou ter que trocar a linha de novo, porque aqui eu tô trabalhando com uma linha da cor do zíper, tá? E aí, pra passar uma costura aqui de outra cor vai ficar feio. Ah, e uma dica importante. Isso daqui é uma linha de bordado. Se for uma peça pequena, que você queira fazer detalhes de linhas coloridas assim da cor, você não precisa comprar a linha de poliamida, que é essa linha 60, tá? Você usa de bordado, porque como a peça não vai suportar peso, pode ser feita com essa linha. E aí você não precisa ficar comprando 30 cores de linha para uma coisa que usa bem pouco. Puxa aqui a minha abinha, estica bem retinho aqui. Só uma costurinha, 4,5 ou 5, bem retinho. Prontinho. Agora eu vou posicionar a minha alça nessa peça. Essa alça vai aqui, bem no meio aqui, ó. Posiciona ela aqui. Vai e volta algumas vezes. A linha aqui. Ó, aqui sobrou um pedacinho que eu já vou refilar. Depois ele vai me atrapalhar na hora que eu for fechar essa peça. Coloca no mesmo lugar, ó, que eu cortei a costura, eu já vou passar a costura de novo. Deixa bem retinho. Prontinho. Sobrou uma perninha de linha. Eu gosto de queimar. Prontinho. Agora, eu vou fechar aqui a minha necessaire. Se você quiser medir antes, para você ter uma segurança, ok. Vamos grampear aqui. Ó, com os meus clips, eu vou medir no meu canal do zíper para ver se deu certo. Não estica, somente assenta, tá? A regra. Porque senão a peça fica toda repuxada, torta, feia. Chegando aqui, já venho com a minha parte de baixo. Olha, por isso que é importante, ó, mesmo eu medindo, ainda sobrou um pedacinho aqui, tá? Então, essa parte de baixo eu não posso tirar a medida dela, eu tenho que tirar a medida daqui, porque senão aqui fica menor do que aqui do outro lado. Aí eu venho aqui, meço mais ou menos a minha margem de costura e marco. Eu já vou deixar certo no molde, tá? Sobrando apenas um pedacinho a mais, porque depende da margem de costura. Tá bom? Aqui, ó, eu já marquei, deu 1,5 cm de sobra, que eu vou cortar. Mas lembrando que no molde vai estar certo, tá, gente? Pronto, cortei, sela o zíper. E aí pode costurar. Essa parte aqui de cima, eu não preciso achar o meio, porque a minha peça tem essa estrutura de molde, tá bom? Então, eu não preciso achar o meio. Só preciso achar o meio aqui, ó. Como eu cortei, ele saiu. Isso aqui. Pode costurar. E agora vai dar certo. Feito isso, agora vamos passar o viés aqui. Enfim, o viés caiu, mas eu já peguei. Corta aqui retinho. Sela ele. Vamos passar uma costurinha aqui. Eu vou passar ao contrário, porque eu não vou trocar minha linha de novo. Daí minha linha colorida vai ficar escondida. Ok.
Feito isso, vamos abrir aqui e vamos passar uma costurinha pelo lado direito para segurar esse canal do zíper bem retinho assim para cima, tá bom? Abrir ele aqui, segura. Esticando. Ok. Pronto. Feito isso, agora nós vamos clipar a nossa peça e começar a fechar ela. Se você preferir grampear a peça, te dá mais segurança dela não sair do lugar do que com esses clipezinhos de papelaria, tá bom? Eu vou grampear para vocês verem. É uma técnica bem interessante que ajuda bastante. Eu uso o grampeador de papelaria normal, esse é o Tilibra G104, e eu uso o clipe de papel 26/8, que ele é mais alto. Inclusive o meu tá acabando aqui, já vou pegar mais. Ó, esse daqui é o clipe de papel normal. E esse aqui é o 26/8, ele é mais alto aqui nas laterais. E aí ele abraça a peça quando tem bastante camada. No caso da mochila 2 em 1, na mochila de maternidade, que junta muita camada, fica bem grosso, ele consegue abraçar todas as camadas. Eu grampeio aqui bem na pontinha. Ó, fica assim. Isso daqui dá uma segurança muito boa quando você for costurar, do clipe não sair do lugar e a sua peça ficar bem retinha. Então, agora eu vou começar o fechamento da minha peça. Eu sempre prefiro trabalhar com a peça aberta de um lado, tá? E aí, quando for fechar, ó, dobra a peça aqui, facilita bastante. Como o meu vivo, essa costura aqui é do meu vivo, para ela não ficar aparecendo quando eu desvirar a peça, eu tenho que costurar um pouquinho pra cá, mas é um pouquinho mesmo, ó, a costura tá aqui, eu vou costurar aqui, tá? Só pra esconder ela na hora que eu virar a peça. Essa peça tem um fechamento muito fácil. Eu gosto de colocar um ponto um pouquinho menor na hora do fechamento. E aí eu vou ajudando aqui com um alicatinho. A hora que chega na parte curva, é melhor. Você consegue ter mais controle de onde você vai costurar. Eu tô trabalhando com a agulha 21. Não é tão necessário ser a 21 nessa peça, porque ela não tem uma estrutura, assim, não agregou muitas camadas, né? Mas como eu já tava com ela, eu continuei. Retrocesso no início e no fim, e aí você pode verificar como ficou a sua margem, ó. A minha ficou perfeita. Não vou nem desvirar a peça, vou apenas tirar aqui com o meu alicatinho os grampos e já vou passar direto o viés. E aí, eu vou passar o meu viés aqui. Achei o meu viés, vou queimar ele aqui na pontinha, já vira. E vamos. Ajeita ele aqui, ó. Opa, comecei errado. Olha lá. Ajeita. E pode ser o maior ponto. Vai sempre dando uma esticadinha aqui no viés de boneon pra ele ficar bem rente aqui, que ele não pode ficar fofo, senão ele fica feio.
Tira essas perninhas de linha que elas atrapalham. Antes de chegar aqui no final, você já mede um pouquinho mais. Corta. Sela ele, porque se você deixar pra fazer isso quando você já tiver chegado aqui, fica bem difícil. Ó, ajeita. Já no tamanho. Aqui você pode usar o seu alicate de pontinha pra te ajudar aqui. E tá feito. Agora nós vamos fazer o mesmo processo aqui do outro lado. Abre aqui o zíper, que fica mais fácil. Cuidado quando você grampear, que você vier fazendo assim, e seu dedo não enganchar aqui nesse grampinho, tá? Dói bastante. Sangra, vira uma coisa de louco. Pra quem pergunta como fica o viés aqui, eu deixo ele assim, ó. Aqui, vou ajeitando aqui, soltando e vou costurando. O processo no início e no fim já queima a perninha da linha. Aqui. E agora nós vamos desvirar a nossa peça. Se você preferir passar o secador, pode passar, mas numa peça assim não há necessidade. Essa peça tem uma abertura muito boa. Dá pra desvirar ela sem a ajuda do secador. Pega aqui no cantinho, ó. Desvira ele. Cuidado para não estourar o zíper aqui, tá? Sempre empurrando, mais do que puxando. E sem marcar muito a peça. Aqui ficou uma pontinha da costura. Vou ter que desvirar, ó. Dá pra ver um pontinho, eu não gosto. Vou dar um pontinho aqui só pra sumir. Ou eu posso tirar ele depois. Eu vou desvirar e dar um pontinho aqui. Isso acontece, gente. É ao vivo, é assim. Só uma costurinha aqui já vai sumir com ele. Prontinho. Ele sumiu. Aqui sobrou uma perninha de linha que eu vou tirar. Prontinho, a nossa peça está pronta e desvirada. Aqui. Eu sempre gosto, quando eu faço a peça, de encher ela e deixar ela cheia com alguma coisa, uma toalha de banho, alguma coisa para uma peça grande, um travesseiro, para ela pegar o formato. E a nossa peça está pronta, linda, maravilhosa, com o bolso aqui. Se ficar um pouquinho marcadinha a sua peça, aqui tem bem pouquinho, você pode passar um secador, tá? E aí ela desmarca. Ó, desvirar aqui certinho. E está pronto.